Bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a montagem de uma estratégia de busca para a base de dados PubMed, pensando na estratégia PICOS. Bem, vamos entender o que significa isso. Dentro dessa estratégia, cada letra da palavra ela relaciona-se a um grupo específico de palavras-chave. Então, relacionados ao grupo P, nós teríamos palavras-chave que relacionam-se ao paciente, ao problema, à doença estudada, ou seja, o foco do nosso trabalho. Tá? Em relação ao grupo I, seriam palavras-chave relacionadas à intervenção ou exposição que desejamos estudar. Então, por exemplo, uma nova técnica cirúrgica, uma nova droga que gostaríamos de estudar. E o grupo C seriam palavras-chave relacionadas ao controle e à comparação. Então, por exemplo, se nós estivéssemos estudando uma nova técnica cirúrgica para o grupo I, então, para o grupo C, nós teríamos palavras-chave relacionadas a uma técnica cirúrgica já bem estabelecida, por exemplo. Para o grupo O, nós teríamos palavras-chave relacionadas ao resultado e ao desfecho daquela nossa pergunta de pesquisa que desejamos. E para o grupo S, seria o tipo de estudo escolhido, ou seja, o design do estudo que gostaríamos de avaliar. Então, por exemplo, seria um clinical trial, seria um estudo observacional, um estudo qualitativo, enfim. Bem, nós montamos uma estratégia, então, aqui como exemplo, vamos verificar para o PubMed, né, para trabalharmos na busca avançada do PubMed. Então, em relação ao grupo P, nós teríamos as palavras dentist, general dental practitioner, general dental practitioners. Para o grupo I, dental care, prevention and oral health. Para o grupo C, nós não teríamos palavras-chave relacionadas. Para o grupo O, palavras incentives, disincentives, motivation, attitude, barriers. E para o grupo S, qualitative research, qualitative study, qualitative, interview, focus group. Mas o que a gente gostaria de ressaltar realmente é que entre as palavras-chave de um mesmo grupo, nós devemos utilizar o booleano OR, tá? Entre as palavras de um mesmo grupo. E depois, para fazer a intersecção entre todos os grupos, nós vamos utilizar o booleano AND. Tá? Então, isso deve ficar muito bem claro para facilitar a nossa busca dentro da base avançada do PubMed. Ok? Bem, então vamos até o PubMed. Bem, então aqui dentro do PubMed é interessante nós dizermos que para tornar a nossa busca mais sensível, nós podemos verificar se aqueles termos que nós escolhemos, eles são mesh terms, tá? Ou seja, o que são mesh terms? São palavras pelas quais os artigos são indexados ao PubMed. E se nós tivermos acesso àquele mesh term, nós podemos verificar se existem entry terms. O que seriam os entry terms? Seriam palavras ou sinônimos daquelas palavras-chave que nós escolhemos. Isso pode tornar a nossa busca mais sensível. Tá? E para a gente chegar até os mesh terms, nós poderemos utilizar esse link, bem como nós podemos vir aqui nessa caixinha de pesquisa e verificarmos aqui os termos mesh, tá? Então, vamos dar um exemplo. Vamos utilizar uma palavra, como por exemplo, dental cares, e verificar se dental cares é um mesh term dentro do PubMed, tá? Então, nós podemos observar aqui que foram encontrados 3 resultados, né? E aí nós temos breves descrições de cada termo, tá? Então, por exemplo, vamos clicar aqui no primeiro termo. Então, nós temos aqui superior a descrição desse mesh, nós verificamos se realmente está de acordo com a nossa pergunta de pesquisa. E depois, como eu disse para vocês, nós temos os entry terms, que seriam o quê? Palavras seriam sinônimos daquele termo mesh. E aí nós podemos verificar se algum desses termos se encaixa, se nós gostaríamos realmente de introduzir essa palavra dentro da nossa estratégia de busca, tá? Então, eu vou ressaltar que para ficar mais didático, nós não vamos inserir todos os mesh terms, né, que ficaria muito maçante, dentro da nossa busca avançada, tá bom? Mas isso é interessante que seja feito por cada pesquisador. Bem, é interessante dizer também que nós temos aqui que voltar, antes de chegarmos à busca avançada, voltamos para a base PubMed, tá bom? E vamos aqui vir para a busca avançada. Então, essa é a interface aqui da busca avançada, né, que nós temos as caixas de pesquisa. Então, aqui nós podemos, por exemplo, inicialmente, alterarmos para que o PubMed verifique onde que nós gostaríamos que essas informações
elas sejam buscadas. Como, por exemplo, se nós deixarmos em all fields, né, ou seja, todos os campos, ou relacionando a autores ou a livros, enfim, nós temos várias informações que nós podemos escolher. A princípio, nós vamos escolher all fields, ok? E aí aqui nós temos a caixinha que nós trocamos os booleanos and, or ou not, né? Nós vamos verificar qual o booleano que vai se adequar à nossa pesquisa. Então vamos iniciar com aquela pesquisa que eu mostrei para vocês anteriormente, em que as palavras seriam dentist, ok? Aqui dentistes, não é? General Dental Practitioner. General Dental Practitioners, ok? Muito bem, esse seria o nosso primeiro grupo, relacionados às palavras-chave do grupo P. Então, como nós já dissemos e frisamos, entre as palavras-chave de um mesmo grupo, nós utilizamos o booleano OR, ok? E nós vamos, então, adicionar para o nosso histórico. Então, nós vamos ter, então, o nosso grupo P de palavras-chave, ok? Então, vamos para o grupo I, que seria Dental Cares, a primeira palavra, a segunda palavra Prevention, a terceira palavra Oral Health, certo? Então, nós vamos mudar aqui o nosso booleano para OR, como a gente já conversou sobre isso, e novamente vamos adicionar o nosso histórico. Então, nós já temos o segundo grupo. E aí, então, vamos para o grupo C, nós não temos palavras-chave relacionadas. Para o grupo O, que seriam as palavras incentives, tá? Disincentives, ok? Motivation, attitude, barriers. Ok, então vamos lá novamente, trocando para o booleano OR. Booleano OR. E vamos adicionar novamente ao nosso histórico. E vamos partir então para o nosso último grupo, que seria o grupo S, que seria Qualitative Research. O segundo seria Qualitative Study. Qualitative Study. Qualitative. A outra palavra Interview. E a última palavra Focus Group. Ok? Novamente o booleano OR entre as palavras-chave do mesmo grupo, certo? E vamos novamente adicionar o nosso histórico. E vamos verificar. Então, aqui nós temos os nossos 4 grupos, né? Então, nós podemos observar que o booleano OR foi utilizado entre as palavras do mesmo grupo. E agora, nós queremos adicionar o booleano AND entre as palavras-chave, ou seja, entre os grupos. E para isso, a gente vem até aqui sustenido, adicionamos AND, novamente adicionamos AND, a busca 5 AND, e a 6 também, tá? Então, vamos adicionar aqui o nosso histórico e nós vamos verificar quantos artigos foram recuperados. Então, aqui nós podemos observar que foram recuperados 245 artigos. E clicando sobre esse número, né, nós vamos obter aqui, então, todos os artigos relacionados à intersecção dos nossos grupos, ok? Bom, pessoal, era isso que seria para hoje. Muito obrigada pela atenção. Tchau.